Olá, estamos começando a última sessão, a sessão 6 do curso de Segurança do Paciente da Fundação Saúde, e essa sessão visa explicar como envolver o paciente e cuidadores na segurança do seu cuidado. Com dois objetivos: compreender as maneiras pelas quais os pacientes e cuidadores podem trabalhar como parceiros no serviço de saúde, tanto evitando danos quanto aprendendo com os eventos adversos, ou seja, participando da equipe. Entender as técnicas de comunicação básica, como o sentimento informado ou os procedimentos de escolha e os princípios da revelação do erro, ou seja, comunicar ao paciente, empoderar o paciente do que nós estamos falando, que é a segurança do paciente. Nós vamos dividir em 3 momentos: participação de pacientes e cuidadores na sua segurança, técnicas básicas de comunicação e comunicação de más notícias. Vamos começar com a participação de pacientes e cuidadores na segurança. Qual é a percepção do paciente e dos cuidadores com relação a esse processo do seu próprio envolvimento? Como que eles podem estar participando da segurança deles? Um trabalho publicado em 2003 mostra que quase a totalidade dos pacientes, 91% dos pacientes, desejam se envolver na prevenção de erros. Apenas 9% não querem saber sobre isso. 85%, no entanto, se sentem envergonhados de perguntar sobre o porquê do uso de medicamentos aos seus médicos e aos seus profissionais de saúde. E 46%, ou seja, quase metade, se sentem constrangidos de questionar se os profissionais lavaram as mãos, higienizaram as mãos. Então, esse trabalho, que é de 2003, mostra claramente que este processo de envolvimento dos pacientes e cuidadores no cuidado e na sua segurança é um processo falho, não é um processo que está fluindo, mas é um processo necessário e que o próprio paciente quer se envolver, ele quer estar incluído dentro deste processo, mas habitualmente ele não está, de modo que é, sem dúvida alguma, uma das áreas de atuação identificadas pela Organização Mundial de Saúde como uma área importante para ser desenvolvida e que também portanto, um dos eixos de trabalho do Programa Nacional de Segurança do Paciente e que deu origem ao projeto Pacientes pela Segurança dos Pacientes, que foi desenvolvido no Brasil pela Anvisa e que está completamente de acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Esse é o logo desse projeto, é um projeto bastante recente e que já tem um produto, que é este encarte, que é um caderno, que tem como objetivo explicar aos pacientes e cuidadores o que ele tem que fazer, quais são as nuances, explicar o cuidado e os riscos que tem no tratamento. Ele foi publicado muito recentemente, em 2017, e tem esta importância, tem esse objetivo, envolver o paciente e dar a ele todas as informações que ele precisa, pelo menos as mais importantes, e dando a ele todas as informações e recomendações para que ele possa, junto com os profissionais de saúde, tratar do seu próprio cuidado. Ele ou os seus familiares e cuidadores, de uma maneira geral. Aonde que os pacientes e os cuidadores podem, de fato, participar na sua segurança? Primeiro, no auxílio do diagnóstico. O erro diagnóstico em saúde é extremamente frequente e o paciente pode auxiliar no auxílio do diagnóstico. É inacreditável o quanto que os pacientes e familiares têm uma noção exata, ou pelo menos muito próxima do que eles estão sofrendo. Então, uma anamnese muito bem feita, explicar ao paciente
quais são os principais sintomas e sinais, fazer com que ele monitore os seus sintomas, são recomendações importantes e que o paciente pode auxiliar no diagnóstico. Se nós formos ver o guia da Organização Mundial de Saúde, nós vamos ver relatos impressionantes, casos reais, impressionantes de atuação do paciente e dos familiares na prevenção dos erros de diagnóstico e também de tratamento. Mas nós costumamos menosprezar a opinião do paciente por ele ser leigo e os cuidadores, da grande maioria leigo, mas na verdade eles auxiliam bastante, não só no diagnóstico, mas sobretudo na decisão sobre o tratamento que ele quer. Essa é uma decisão, esse é um direito que o paciente tem, ele ou na falta dele, se ele não puder, o seu responsável legal, sobre o tratamento. E é necessário que a equipe de saúde compreenda que ele vai tomar essas decisões baseado nas suas crenças, nos seus valores e na sua cultura. E é preciso que o profissional, então, compreenda isto e queira pactuar com o paciente qual é a melhor opção para ele. Ele também auxilia na escolha de um prestador de serviço experiente e seguro. Ele tem o direito de escolher aquele profissional, geralmente o médico, mas também outros da equipe, aquele profissional que seja mais empático com ele, que ele tenha mais empatia, que ele tenha mais segurança em tratar com aquele paciente. Certamente é um direito e essa participação dela é muito importante. No mais das vezes, aqui no SUS isso não é possível, mas sempre que possível esse direito deve ser respeitado, né? E na garantia de que os tratamentos sejam administrados corretamente. Ele é um parceiro que pode alertar e que pode tomar conta do medicamento que ele precisa usar. Se ele tiver alertado do que ele precisa tomar e quando ele tem que tomar, como ele tem que tomar, quais são as regras daquela prescrição, se ele tiver tido recomendações e orientações, ele auxilia certamente, ele e os seus familiares. Mas é preciso que isso seja explicado para ele, o paciente. O cuidado, a assistência, a terapia, não é o dia a dia da grande maioria dos pacientes. Então é preciso que nós tenhamos a paciência de explicar ao paciente e seus cuidadores como fazer, como os medicamentos devem ser melhor administrados, em jejum, fora do jejum, em que momento adequado. E, finalmente, quando ele próprio pode identificar os eventos adversos e uma comunicação oportuna destes, ou seja, principalmente o mais importante é ele lembrar ao paciente se ele higienizou as mãos adequadamente antes de falar com ele, sem constrangimento. Ou ele debater com o médico ou com o farmacêutico acerca do tratamento que ele está fazendo, daquela medicação que ele está tomando e de tantas outras perguntas e questionamentos que esse paciente ou seus cuidadores possam vir a ter. E se ele souber quais são os riscos que ele corre, não só quanto ao tratamento, mas quanto ao cuidado em si, com certeza ele vai poder alertar aos profissionais de saúde mais frequentemente e mais precocemente quanto aos eventos adversos e os riscos que ele está correndo, né? Então, a participação dos pacientes e cuidadores, para isso, existem inúmeras iniciativas interessantes que motivam, que esclarecem, visam chamar a atenção dos pacientes e cuidadores com relação ao que ele precisa, como ele precisa se envolver, né? E o que ele precisa saber. Esse cartaz é um cartaz da OPAS e que é um cartaz interessantíssimo, pode ser feito download do site, aí está o site, em que ele busca, ou melhor, que esse cartaz oferece as 10 perguntas mais frequentes, mais habituais que o paciente ou o seu cuidador pode ter no momento da sua internação. Por exemplo, primeira pergunta, qual é o nome do problema que eu tenho? Qual é o meu diagnóstico?
Quer dizer, isso faz parte, habitualmente, deveria fazer parte da conversa inicial da relação médico-paciente, explicando a ele o que ele tem. Caso ele não obtenha esse resultado espontaneamente, ele tem 10 perguntas mais importantes que devem ser feitas e ele precisa ser orientado quanto a elas. Esse cartaz diz exatamente isso. Quais são as minhas opções de tratamento? Quais são as minhas chances de cura? Como é a realização do exame ou do procedimento que eu vou fazer? Quando e como receberei os resultados do exame? Como se soletra o nome do medicamento que o senhor prescreveu? Muito importante, já que a letra do médico nem sempre é legível. Quantas vezes ao dia e por quanto tempo devo usar esse medicamento? É possível que haja alguma reação? Eu posso ter algum problema? Posso usar esse medicamento junto com outros que eu já utilizo, com algum alimento ou com algum líquido? E, finalmente, a 10ª pergunta, o tratamento mudará a minha rotina de vida? Então, essas são as 10 perguntas básicas que todo paciente tem que fazer no momento em que ele vai fazer um diagnóstico, vai fazer a primeira consulta, onde está sendo feita uma investigação diagnóstica ou está sendo feito um exame. Então, essas perguntas são muito interessantes, são cartazes que estão livres para você usar na sua unidade e é uma iniciativa muito boa. Aqui no Brasil, então, nós também temos isso, nós temos a publicação da Anvisa, que divide em várias perguntas também, vários blocos de perguntas. É importante o envolvimento do próprio paciente e de sua família no processo de tratamento, recuperação e cura. Veja algumas orientações que promovem a boa comunicação com o profissional de saúde. Então, é um cartaz que fala com o paciente, que fala com o seu cuidador. No caso de consulta, faça perguntas, se certifique de que foram respondidas e compreendidas. Se necessário, convide um familiar, um amigo para ouvir com você durante a consulta para ajudá-lo a fazer as perguntas e compreender as respostas do médico. No caso de cirurgias, no caso da necessidade de exames, todas as questões que devem ser feitas e, finalmente, no caso de consultas e uso de medicamentos, do outro lado do cartaz pode ter, no caso de internação, no caso de internação, procure saber se o serviço de saúde está regularizado junto à vigilância sanitária local. Verifique se o hospital possui profissionais de saúde com identificação pessoal e visível, crachá. Isso ele está fazendo, ele está sendo uma pessoa que observa, Ele está sendo um auditor daquele hospital. Identifica corretamente o paciente, por exemplo, tem pulseira, realiza a administração segura de medicamentos, aí ele mostra os 9 certos, os novos procedimentos certos para a realização segura de medicamentos. Sobre o controle de infecções hospitalares, ele mostra principalmente os 5 momentos para a higienização das mãos. Existem outras iniciativas muito úteis, que várias outras, essa foi criada pela Associação Nacional de Hospitais Privados, é uma cartilha com vários desenhos, muito lúdico, explicando em forma de cartelas e em termos muito simples, com uma linguagem muito simples, para que todos possam entender cada momento do cuidado, aonde ele tem que ficar mais alerta e o que ele deve perguntar, o que ele deve fazer, como ele pode ajudar, como ele pode se incluir nessa equipe que está tentando tratá-lo. Como ele pode fazer, como ele, o seu cuidador, pode fazer. Essa é uma iniciativa da Associação Nacional dos Hospitais Privados, como eu já falei, e também está disponibilizada para todos, para o uso de todos. Mas o mais importante é a competência cultural. Competência cultural é um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes que um profissional de saúde tem que desenvolver para poder fornecer de maneira
respeitosa e oferecer uma comunicação eficaz, honrando os seus entendimentos e abordagens, os entendimentos e abordagens do paciente, baseados na cultura, respeito, na saúde da doença, nas crenças, nos valores, na cultura do paciente. É entender fundamentalmente como que aquele paciente culturalmente compreende a sua doença e como ele pode ser abordado. Como ele pode ser abordado para o seu próprio cuidado, para a atenção ao seu próprio cuidado. E se eu disse que é um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes, a gente vai citar algumas delas, isso faz parte, competência cultural faz parte de um trabalho, o que diz respeito aos conhecimentos e habilidades, diz respeito que o profissional tem que saber se comunicar. Em primeiro lugar, tem que saber se comunicar. E saber se comunicar, a gente já viu em sessões anteriores, a comunicação do profissional com o paciente tem que inicialmente respeitar a cultura dele. Se ele não compreende, se é um paciente, se é uma criança, por exemplo, você tem que usar termos lúdicos que a criança consiga entender. Da mesma forma, se for uma pessoa mais idosa, se tiver algum distúrbio cognitivo, ou mesmo se não conseguir compreender ou não está em condições de compreender, é preciso que o profissional de saúde tente, de alguma forma, se comunicar com aquele paciente. Comunicação, nós sabemos, é passar uma informação e ter a garantia do seu entendimento perfeito. O segundo conhecimento e habilidade é saber se comportar diante de um paciente. Saber se comportar diz respeito também à comunicação do corpo, a comunicação não verbal. Se mostrar disponível, né? Se mostrar razoavelmente que entenda as questões que o paciente está sofrendo, né? E mostrar que está disponível para pactuar com ele o que ele achar que é melhor para ele. E como interage com os profissionais. Saber ter conhecimento de como que ele vai interagir, como que os pacientes e os seus familiares vão interagir com os profissionais, com a equipe toda. Conhecer a equipe, conhecer minimamente como que a equipe funciona naquele hospital e com o que ela pode fazer para o que ela está fazendo para a cura, né? Visando a cura ou a melhora daquele paciente para que ele entre nesse processo, seja incluído nesse processo. Uma outra habilidade importante é como seguir os tratamentos. O paciente tem que saber como seguir os tratamentos, ou seja, ele tem que conhecer o tratamento, conhecer o sistema, conhecer todo o esquema terapêutico que o médico desenvolveu, ele tem que conhecer esses tratamentos a que ele está ou vai ser submetido. Tanto o médico quanto o farmacêutico são dois profissionais de saúde que estão têm bastante afinidade com essas habilidades. Mas todos os profissionais de saúde, de uma maneira geral, têm que ter essa competência. E que atitude o profissional de saúde tem que ter? Qual é o comportamento, né? Já que a gente falou que é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, a primeira delas, ele tem que estar disposto a se adequar às diferenças. Diferenças culturais, diferenças religiosas, diferenças de crenças, senão não seria possível um médico católico tratar um indígena ou tratar um judeu, não é possível que essas diferenças culturais, religiosas e de crenças possam interferir de forma negativa no tratamento. Então, a primeira atitude que o profissional de saúde tem que tomar é se adequar às diferenças, fazer com que essas diferenças não interfiram de forma negativa, pelo contrário, tem que interferir de forma positiva, tem que ajudar. Fornecer o melhor tratamento possível. O que é o melhor tratamento possível? O melhor tratamento possível é aquele tratamento, não é aquele tratamento que o médico, que o profissional de saúde entende que é o melhor, mas é aquele que o paciente e seus familiares também entendem que é o melhor. No final das contas, é o paciente e seus familiares que vão tomar a decisão final, de modo que
O médico ele precisa ter a consciência de que ele vai fornecer o melhor tratamento possível, que seja possível tanto para o paciente, que vai entender, quanto possível para aquela cultura, para aquele sistema de saúde, para aquele país onde ele vive, né? Então, não é possível que um país que tenha poucos recursos financeiros tenham que estar o tempo todo pensando no tratamento que é feito no país de alto poder aquisitivo e que, obviamente, disponibiliza tratamentos muito mais caros. Mas o mais importante é que o profissional de saúde forneça aquilo que é melhor naquele momento, naquele país e para aquele paciente. Aceitar as diferenças étnicas e culturais, ou seja, é igual ao primeiro se adequar às diferenças, né? Aqui, aceitando as diferenças étnicas e culturais do paciente, tanto para a comunicação, quanto para o entendimento dele, quanto para a forma como você vai abordá-lo. Você pode precisar de um intérprete, você pode precisar de um tradutor para conversar com ele, você tem que saber lidar com essa questão. E também as diferenças de cultura mesmo, de crença daquele paciente e daqueles seus familiares. Finalmente, se adequar às diferenças socioeconômicas daquele paciente, se adequar às diferenças do país ou da unidade onde o profissional de saúde está trabalhando. A comunicação verbal, dentre todas, a escrita é o maior problema da classe médica. Na verdade, se os médicos resolverem fazer greve, na verdade, quase ninguém vai entender a letra deles. É muito notório, é bastante notório que médico tem uma letra ilegível e alguns deles se orgulham, inclusive, disso, apesar de já ser uma lei federal de 1973, que diz que somente será enviada a receita que estiver escrita de modo legível. E isso nós entendemos facilmente, uma vez que é segurança do paciente que ele tome o medicamento certo. Então, o farmacêutico, ou quem vai enviar a receita, precisa entender o que está escrito ali. Então, é uma lei federal, assim como está descrito no Código de Ética, no seu capítulo 3, que veda ao médico receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível. Então, isso é um direito do paciente, que a comunicação escrita, que a comunicação verbal, seja compreensível, letra legível. Hoje em dia, já está mais fácil, uma vez que a grande maioria dos médicos, mesmo nos seus consultórios públicos, nos seus consultórios privados, como nos seus hospitais públicos, quase todos têm disponibilidade de imprimir a receita, imprimir os resultados, fica bem mais fácil do que estar apenas ligado ao que ele escreve, a sua própria letra. E a comunicação não verbal? A comunicação não verbal, ela é importantíssima, nós já vimos em aulas anteriores, nós já vimos principalmente hoje, onde nós estamos querendo conversar com o paciente, o que nós estamos falando hoje é da comunicação entre o profissional de saúde e o paciente. Essa comunicação precisa ser prestada muita atenção, o indivíduo, tanto o aluno que vai ser um futuro profissional de saúde, quanto o próprio profissional de saúde, tem que desenvolver essa habilidade não técnica que é de comunicação com diversas pessoas de diversos níveis culturais. Então, nós já sabemos que o corpo fala, né? Quando você faz algum determinado trejeito com o corpo, com as mãos ou com o rosto, sobretudo, você está querendo passar algum tipo de informação. E esses sinais contribuem com mais de 90% para a comunicação, como nós já vimos anteriormente, né? Muito mais do que o próprio teor do assunto, das palavras que você está usando. Então, são sinais positivos de que você está disponível para o paciente, né? Mostrar-se disponível.
olhar o interlocutor com empatia e respeito, ouvir e respeitar as perguntas de forma gradual, não querer ser rápido demais, porque aquilo que é o seu dia a dia, que é o dia a dia do profissional, é uma coisa extremamente extraordinária para o paciente. Às vezes é a primeira vez que ele está doente e ele já tem até alguma certa idade. E ainda que ele tenha muito conhecimento, possa ser um advogado, um professor, um engenheiro, ele não conhece aqueles termos técnicos que costumam ser o jargão profissional dos profissionais de saúde. Então é preciso que a gente tome cuidado com como nós vamos falar sobre as perguntas que nós vamos ouvir e fazer para aquele paciente. Ter muita tranquilidade, de forma gradual a gente vai mostrando para o paciente e vai entendendo o que ele quer saber. E, finalmente, encorajar os pacientes e seus familiares a perguntarem, serem esclarecidos, não deixar nenhuma dúvida, ou pelo menos grande parte das dúvidas serem sanadas, sempre que possível, a cada encontro do profissional, daquele profissional com aquele paciente ou com aquele cuidador familiar. A segunda parte dessa sessão diz respeito às técnicas básicas de comunicação, que é, de fato, uma habilidade não técnica a ser desenvolvida por todo. Quais são as técnicas básicas de comunicação? Diz respeito ao consentimento, passar o termo de consentimento livre esclarecido e saber o que os pacientes precisam saber. Isso também é uma grande pergunta. Primeiro, a gente precisa entender o que o termo livre esclarecido, de consentimento livre esclarecido, qual é o objetivo dele. Segundo, o que o paciente precisa saber? Isso também é uma grande dúvida. Alguns profissionais procuram não dizer, omitir algumas explicações, algumas informações dos pacientes. O que ele precisa saber, o que precisa estar nesse consentimento informado. E isso nós temos uma ferramenta que em inglês tem o acrônimo de SEG, para que a gente possa seguir para poder ter uma técnica básica de comunicação, tanto na passagem do consentimento livre esclarecido, quanto em qualquer momento que você queira se comunicar com o paciente e seus familiares. O consentimento livre esclarecido é um documento que a grande maioria dos hospitais hoje em dia já tem, mesmo no Brasil, até porque é uma exigência das agências acreditadoras, mas no mais das vezes ele é considerado um documento que autoriza o hospital e os profissionais a fazerem aquele tratamento. Isso não é verdade. Ele não pode se limitar a uma simples coleta de assinatura, que é o que normalmente os hospitais estão fazendo. O paciente chega para se internar, chega na recepção e a recepcionista passa, olha, assina aqui e faz um xizinho para ele assinar ali. Ele obviamente não vai ler e vai assinar. Esse é um termo de consentimento livre esclarecido que não tem objetivo qualquer, até porque, sob o ponto de vista jurídico, ele também é muito questionável e pode ser questionado a qualquer instante, principalmente se foi assinado desta forma. É necessário respeitar o tempo de entendimento de cada paciente. Então, o termo de consentimento livre esclarecido tem que ser uma oportunidade em que o médico ou a enfermeira ou qualquer outro profissional de saúde tem aquele momento para explicar para ele tudo o que ele está passando, desde o seu diagnóstico até quais são as chances de cura. Deve-se ter a certeza de que o paciente compreendeu. Então, é checar as informações. Bem, eu lhe disse isso, o que o senhor entendeu? E deixar que o paciente responda e, de certa forma, corrigir ou complementar sempre que for necessário ao entendimento do paciente. O termo de consentimento livre esclarecido ele é dividido basicamente, geralmente, em duas fases. Na primeira fase, ele tem termos, tem um texto que informa o paciente sobre a sua situação clínica.
E num segundo momento, ele tem algum texto, alguns elementos que o auxiliam no processo de decisão do cuidado. Decisão quanto a vou fazer o tratamento ou não vou fazer o tratamento, quero fazer esse exame ou não quero fazer esse exame. Esses dois elementos fazem parte do consentimento livre esclarecido e é preciso que neles, nesses momentos, o profissional ganhe algum tempo se comunicando, explicando ao paciente o que ele tem, quais são os riscos que ele corre, como a gente vai ver a seguir. O que os pacientes precisam saber? E é geralmente o que devem estar na primeira parte, nos elementos do termo de consentimento livre esclarecido. Deve estar naquela primeira parte, que é um momento em que ele é esclarecido sobre tudo o que se passa com ele. O que ele precisa saber? Em primeiro lugar, o problema principal que ele tem. São 10 elementos que ele precisa, 10 informações que ele precisa ter. A primeira, o problema principal que ele tem, o diagnóstico, o tratamento, aquele exame que ele vai fazer. O segundo é o grau de incerteza desse diagnóstico. O terceiro, os riscos envolvidos no tratamento e do não tratamento. Geralmente, o profissional de saúde, quando comenta com o paciente, ele diz, olha, se o senhor se tratar, se o senhor fizer esse tipo de tratamento, pode ter esse efeito colateral. Isso é muito interessante, tem que dizer, até porque o paciente fica alerta para os efeitos adversos. Aquela medicação, por exemplo. Mas também tem que dizer para ele quais são os riscos que o envolvem se ele optar por não se tratar, e é um direito dele, né? Os benefícios esperados no tratamento proposto e na investigação diagnóstica. E também se ele optar por não se tratar. Tem algum benefício nisso? Às vezes tem. Por exemplo, um paciente que não queira ou que seja idoso e que não queira submeter um tratamento de muito sacrifício, que geralmente são tratamentos quimioterápicos, tratamento de doenças mais graves, renais, os benefícios que seriam o não passar por tantas adversidades do próprio tratamento, que sem dúvida alguma alguns são muito sacrificantes. Então, os benefícios esperados do tratamento proposto, da investigação diagnóstica e da opção de não tratar. Quando o tratamento deve começar? Eu preciso começar agora? Eu tenho uma viagem para fazer. É necessário que comece agora. E por quê? Vai mudar o meu quadro clínico se eu retardar um pouco, né? Então, quando o tratamento tem que começar? Quando é que eu terei mais benefício em começar o tratamento? Qual é a duração desse tratamento? A disponibilidade e custo dos procedimentos. Mesmo que nós estejamos numa unidade do SUS, uma unidade pública de saúde, onde o paciente não paga pela internação, mas há vários custos embutidos nisso que é preciso que ele saiba. Como, por exemplo, alguém da família vai parar de trabalhar para ficar com ele eventualmente, porque ele vai ficar em casa e alguém da família vai ter que tratar. Ou algum medicamento que o SUS não forneça e que ele precisa comprar, algum exame que ele vai precisar fazer e que o SUS também não tem disponibilidade naquele momento, aquela unidade não tem. Então, a disponibilidade de custos e procedimentos, tanto que você tenha certeza que ele vai precisar, ou mesmo, olha, eventualmente você pode precisar desse ou daquele exame e que é preciso que você tenha disponibilidade orçamentária para arcar com esse custo. O prazo estimado de recuperação, quanto tempo eu vou estar recuperado, em média, qual é essa estimativa? As alternativas existentes, eu estou fazendo uma proposta, uma programação terapêutica, mas quais são as outras opções que eu teria, né? E explicando uma a uma. E, finalmente, a capacitação profissional da equipe. A capacitação profissional da equipe pode parecer que
para o SUS não tem a ver, mas tem também. O paciente ele tem o direito de escolher o profissional ao qual ele tem mais confiança. E mesmo na privada, com certeza, ele não só escolhe, mas às vezes ele escolheu o cirurgião e o cirurgião traz a sua equipe, né? Traz o anestesista, o obstetra traz o seu neonatologista. Ainda assim, o paciente tem o direito de escolher e saber da capacitação da equipe. Olha só, eu estou trazendo essa neonatologista, ela tem experiência nisso, nós confiamos muito nela, e enfim, é preciso que o paciente seja informado quanto à capacitação de todos que o estão tratando, né? De todos que estão envolvidos no tratamento dele. A ferramenta SEG, como eu falei, é uma técnica básica de comunicação, e essa ferramenta, ela meio que dá origem a todas as outras técnicas de comunicação, com uma ou outra variação. Ela é, como sempre, um acrônimo, onde a primeira letra quer dizer alguma coisa. Nesse caso aqui é um anglicismo, em quase todos os casos é um anglicismo, onde o S é de set the stage, ou seja, prepare o encontro, prepare o cenário. Preparar o cenário significa dizer escolher o local melhor para você atender o paciente, um local calmo, tranquilo, uma sala à parte, que não haja barulho, que garanta o sigilo daquela informação, onde você possa se sentar para conversar com o paciente, nunca dê uma informação qualquer para o paciente, em pé, no corredor. Isso é uma comunicação informal e é inadequado que se faça isso. Então, o cenário que você vai criar é um cenário importante, tem a ver com uma técnica adequada de comunicação. Peça informação. Primeiro, comece ouvindo o paciente. O que o senhor acha da sua doença? O que o senhor acha do seu tratamento? Como o senhor está se sentindo? E depois, dê informação. Dê as informações de forma gradual, calma e serenamente, dando as informações que você retirou das informações que o próprio paciente te deu na etapa anterior. Entenda a perspectiva do paciente. Esse é o momento mais importante e mais crucial das técnicas básicas de comunicação. Entenda e, mais que isso, demonstre que entendeu, né? Através de técnicas de comunicação não verbal, através de palavras mesmo, dizendo que estou compreendendo tudo que o senhor está dizendo, o senhor está dizendo isso, isso e isso, e aí você o deixa mais à vontade para pactuar com você o que é melhor para o tratamento dele. Finalmente, termine o encontro. Então, essas são as fases básicas da ferramenta SEG para você falar dar qualquer informação para um paciente ou para um acompanhante ou cuidador. A última etapa do nosso trabalho aqui hoje é falar sobre a comunicação de más notícias. Nós, profissionais de saúde, quase que diariamente estamos envolvidos em comunicações de más notícias. Claro, ou a má notícia de que o paciente não respondeu ao tratamento, ou que ele tem um diagnóstico muito ruim, ou que não tem tratamento, ou que está numa fase muito difícil. São comunicações de más notícias e é necessário que a gente tenha um cuidado especial nesse momento para fazer essas comunicações. Existem 3 protocolos básicos e quase todos eles seguem o protocolo muito antigo chamado protocolo SPIKES, que já é utilizado há muitos anos pela psicologia médica. O segundo é a revelação do erro daquela empresa, daquele hospital, que nós chamamos de disclosure ou open disclosure, onde o médico profissional de saúde vai dizer ao paciente, vai revelar ao paciente e aos seus familiares que erraram,
e pedir as desculpas, e são essas duas, as duas comunicações de más notícias. Essa revelação do erro do disclosure tem três técnicas que a gente vai falar daqui a pouco. O protocolo SPIKES também é um acrônimo, onde cada letra significa uma coisa. Prepare-se para o encontro, o Setting Up the Interview. Mesma coisa do protocolo SEG, né? Preste atenção às percepções do paciente. E, principalmente, convide, motive o paciente para discutir os detalhes do que ele está falando. Motive o paciente a falar. O paciente que fala tem mais chance, tem muito mais condições de se sair bem daquela comunicação, de receber aquela má notícia que você vai dar. Conheça os fatos, conheça tudo que está no entorno daquele paciente para você poder utilizar melhor, né, explorar melhor esses fatos para poder dar as notícias, a notícia que você vai dar, a má notícia que você vai dar para ele. E principalmente, explore as emoções. Isso são técnicas que geralmente os psicólogos se utilizam delas. E mostre principalmente empatia. Mostrar empatia é mostrar que você está entendendo, está se colocando no lugar daquele paciente. Planeje os próximos passos com o paciente ou familiar, ou seja, não dê a má notícia e vá embora. Planeje os próximos passos, então nós vamos seguir assim. O próximo passo será a gente ver o diagnóstico, como é que ele está seguindo, deixar alguma perspectiva no ar de que há um segmento. Nós não estamos fechando a questão. Então, o protocolo SPIKES, que é um protocolo bastante antigo, ele tem essas fases, são 6 fases, e que são fases que geralmente, como nós vamos ver agora, são utilizadas também no disclosure, que também é uma má notícia, claro. A revelação do erro, que é o disclosure, é uma má notícia, sem dúvida, mas é uma má notícia seguida de uma notícia e 2 notícias, ou seja, erramos e você é a vítima. São 2 más notícias. Uma que houve um erro com aquele paciente e outra que ele é a vítima daquele erro. Ele foi vítima daquele erro. Existem 3 protocolos. Esse é o primeiro protocolo mais antigo, é de 2006, é o protocolo de Harvard, protocolo muito interessante, que está publicado pela Harvard University, e ele segue mais ou menos aquelas mesmas sequências, fases do SPIKES. Preparar o terreno, preparar o cenário, né? Um lugar reservado, se sentar, botar o paciente sentado, de preferência vamos tomar um cafezinho, um chá, iniciar a conversação, apresentar os fatos, o que aconteceu, sem dar nomes, mas apresentar os fatos, apresentar os erros. Ouvir o paciente ativamente. Geralmente, a repercussão de um erro tem as mais variadas atitudes com relação do paciente e dos seus familiares. Ouvir atentamente o que eles têm a dizer. Demonstrar que você ouviu, demonstrar que você respeita a opinião deles e que você está disposto a ouvir sempre. Concluir a conversa e registrar tudo que você ouviu. Este é, de forma muito sucinta, o Open Disclosure aplicado pela Universidade de Harvard, e ele é de 2006. Mais recentemente, em 2011, o protocolo australiano, o grupo canadense, também criou o seu protocolo, que é o protocolo publicado em 2011, e que tem todas aquelas fases e mais uma, que é a perspectiva do paciente. Entender a perspectiva do paciente, entender a perspectiva ética daquele caso e a perspectiva da própria empresa de saúde. Tudo isso tem que ser discutido com o paciente, além de todas as outras. Este
esta publicação, uma publicação bastante detalhada, bem completa e bem densa. E, finalmente, a de 2013, essa sim, é o protocolo australiano, que também é bastante denso e que tem como grande trunfo o apoio à segunda vítima, o apoio aos funcionários e a garantia da confidencialidade. Comunicação aberta é imediata, reconhecimento que houve o erro, expressão de pesar e desculpas, reconhecer a expectativa do paciente, da pessoa que o apoia, o seu cuidador ou o seu familiar, e essas duas grandes novidades, que seria o apoio ao funcionário, um apoio completo ao funcionário, inclusive psicológico, clínico, ao funcionário ou aos funcionários envolvidos no erro, e a garantia da confidencialidade. Esse protocolo australiano ainda está vigente, é bastante denso, muito interessante, explica cada uma dessas fases de forma detalhada, termos que você deve usar. No entanto, é importante lembrar que esses 3 protocolos dizem respeito a 3 locais com legislações diferentes. Cada um tem a sua legislação, então é preciso que você, que está pensando em fazer o disclosure, em aplicar o disclosure, compreenda que a legislação do seu país, a legislação onde você está, e também a legislação da empresa em que você está trabalhando, onde o erro ocorreu. É preciso que tudo isso seja discutido. Bom, nós estamos terminando, mas dessa vez eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção, porque a tarefa eu vou pedir daqui, agora, e não na próxima semana, na aula da próxima semana. A tarefa da próxima semana será uma tarefa que implica em vocês fazerem um trabalho de campo, que será entrevistar pelo menos 3 pacientes, descobrir o que os faria serem parceiros do seu próprio cuidado, da sua própria segurança. Que iniciativa eles esperam do hospital para que eles sejam parceiros da sua própria segurança? Eles, paciente, e seus familiares, se ele tiver acompanhante. Então, vocês vão convidar um colega, que pode ser do núcleo de segurança, o próprio grupo do hospital do núcleo de segurança, para elaborar um primeiro projeto para participação do cuidado do paciente relativo à sua unidade. Podem sair sugestões muito interessantes, que podem variar desde que seja se é uma unidade de emergência, ou se é uma unidade de maternidade, se é uma unidade pediátrica, de doenças oncológicas. As sugestões podem ser inúmeras. De qualquer forma, eu gostaria que na próxima aula a gente já abra a aula com cada hospital dizendo como foi essa entrevista e o que vocês estão sugerindo como um procedimento, um processo de envolvimento do paciente e familiares na sua segurança. Muito obrigada e até lá!